Bom dia a todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. Eu estou sempre aqui, na verdade, né? Geralmente eu estou tocando ali, mas realmente é um privilégio poder falar com a minha igreja, falar com o local onde eu sirvo, onde eu vivo há pelo menos aí uns 20 anos nessa casa, e aonde realmente eu desenvolvi toda a minha caminhada cristã. E uma coisa que eu estava pensando assim, né, quando sempre vem o pastor Arno convida a gente para trazer uma mensagem, né, ele até ele deve pensar algumas vezes que eu falo, tema livre, né, pastor? Tema livre. Que para mim, assim, às vezes não é que é difícil, mas eu me sinto mais à vontade quando o tema é livre. Por quê? Porque eu consigo compartilhar algumas coisas das quais eu mesmo tenho vivido. Então, às vezes eu posso até trazer um tema baseado num estudo. Às vezes eu posso até trazer um tema baseado em algum direcionamento de uma palavra. E eu não duvido que aquilo vai ser bênção. Mas, assim, para mim é muito mais tranquilo, confortável, prazeroso quando eu posso falar de coisas que eu tenho vivido no meu dia a dia. Que são muitas vezes as mesmas batalhas, os mesmos desafios, as mesmas vitórias que quase todo mundo aqui passa. Então, com isso eu queria dizer que eu quero trazer uma mensagem, algo que Deus tocou primeiro no meu coração. Algo que, acima de tudo, ela começou numa devocional. Ela começou num tempo que eu tive com Deus na minha casa sozinho, num tempo onde eu estava orando, buscando, e comecei a escrever, e começa a vir as coisas, começa a revelar, e de repente Deus fala, isso é uma mensagem para a igreja. Isso é uma mensagem que você pode compartilhar com a igreja. Então eu queria ler com vocês, o tema dessa mensagem seria Deixando o Velho Homem. E ela está baseada quase que 100% ali em Colossenses 3. Então se você quiser abrir comigo ali o Colossenses 3 no versículo 1 já, eu agradeço. Colossenses 3, versículo 1. Vamos ler primeiro o 1 e o 2. Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Uma das características de um novo nascimento é a mentalidade como a de Cristo. Então eu paro de pensar nas coisas mundanas e começo a pensar como Cristo pensa, como Deus pensa acerca das circunstâncias. Uma mentalidade que não se apega à riqueza ou prazeres deste mundo, mas busca aquilo que é eterno. O Arno trouxe essa mensagem para nós semana passada, né, de você, como é que era? Não acumular, mas você realmente juntar tesouros no céu, juntar valores eternos. Essa é a mentalidade de um cristão. Ele não pensa mais no que está aqui. Ele usufrui o que está aqui para servir as pessoas. Então tudo aquilo que eu alcanço, que eu conquisto, é feito para mim servir a vida do meu irmão. Então são a mentalidade que não busca o prazer desse mundo, mas busca o que é eterno. Mas quando se fala em mente, eu trouxe um pouco desse tema na Rede Jovem, e ele é muito real para nós. Quando você fala em mente, vem a questão pensamentos. E pensamentos, eles não podem ser controlados ou evitados. Os pensamentos espontâneos que vêm à minha mente, eles naturalmente não podem ser controlados. E de repente, ele aparece. De repente, surge um pensamento. De repente, surge algum sentimento, muitas vezes, que você nem espera e não sabe de onde é que ele está vindo. E ele aparece na sua mente e no seu coração. Porém, os nossos pensamentos, eles são frutos de experiências e conhecimentos que nós já tivemos. Então, se veio algum pensamento na sua cabeça que desagrade, ou até mesmo os que agradam a Deus, eles são frutos de uma experiência que você já teve. Eles são frutos de algo que você já viu, que você já escutou, que você já experimentou. E é esses pensamentos, essas experiências que nós tivemos que alimentam nossa mente. Portanto, se não houver o conhecimento de tais coisas, seja a visão, a escuta, a sensação, a nossa mente não terá do que se alimentar.
Sendo assim, o nosso maior esforço não é para esquecer as coisas que aprendemos, porque ela é muita. Deixa eu ver se eu faço entendido para vocês. Às vezes um pensamento impuro que vem à minha mente é porque eu já tive uma experiência com alguma coisa que me traga esse pensamento impuro. A ignorância da nossa mente, ela não gera nada. Mas quando eu vejo algo, quando eu escuto algo, quando eu sinto algo, tenho alguma experiência, aquilo fica voltando muitas vezes. E o meu maior esforço, pelo menos foi isso que eu entendi da parte de Deus, e eu falo isso para mim, que é uma batalha que eu tenho diária, contra pensamentos e sentimentos que não agradam a Deus. E uma coisa que Deus falou para mim é que o meu maior esforço não é para eu ficar batendo em cima disso. Batendo em cima disso. Eu tenho o quê? Eu tenho que substituir as minhas experiências. Eu tenho que substituir aquilo que eu tenho ouvido. Eu tenho que substituir aquilo que eu tenho visto pelas coisas que agradam a Deus. E essas novas experiências, essas novas visões, essas novas escutas que eu vou ter, vão me gerar pensamentos de acordo com a vontade de Deus. Você entende? Se a gente fica batendo demais nessas coisas, é igual aquele ditado que fala, né, que uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Se você fica sempre batendo, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, é justamente ali que você vai fazer. Então a nossa luta é para ter um envolvimento maior com Deus em relação àquilo que agrada a Ele. E isso, assim, as possibilidades são enormes. A gente tem aí, eu já usei de exemplo aqui, e eu usei até na outra igreja que eu fui levar a mensagem, nós temos o The Chosen aí, não é verdade? Quem assiste o The Chosen? Quem aqui já assistiu, ou quem ainda não assistiu, assista, por favor. Quem tem a oportunidade de assistir, você não fica lembrando depois das coisas que acontecem lá? Às vezes você está lá no teu dia a dia, você está lá no teu trabalho, e vem um negócio assim, cara, olha, Jesus dançava, cara, com a galera. Jesus, ele era firme quando precisava, mas era alguém alegre, alguém divertido. Jesus, ele olhava primeiro para Deus e falava: o que o Senhor espera com isso? E ele executava a vontade do Pai. Então esses pensamentos com o The Chosen, eles ficam vindo na tua mente, alimentando a tua mente, para que você pense como Cristo pensava. É óbvio, aquilo é uma obra alegórica, mas baseado na palavra. Da mesma maneira, músicas. Quanto mais você se encher de músicas que louvam e agradam a Deus, eu trago isso porque é uma batalha que eu também vivo. É uma batalha que eu passo dia após dia. Mas nós vamos vencer, amém? De buscar fazer a vontade de Deus. Então eu busco escutar louvores que agradam, que exaltam o nome do Senhor. E quando você começa a ouvir uma música há muito tempo, uma música que você gosta, ela não fica vindo na tua mente o tempo inteiro? Se a tua mente estiver cheia daquela música, daquele louvor, ou daquele filme, daquele seriado que você assistiu, não vai ter espaço para os pensamentos do velho homem, você entende? E com o tempo, você começa mais a encher aquilo, aqueles pensamentos vão cada vez mais se apagando. E a nossa mente vai sendo transformada como a mente de Cristo. Essa transformação, eu acho interessante que o Arno sempre traz, né, aquela palavra do processo. É um processo. Não é porque eu me converti ontem que eu abandono todas as velhas práticas hoje. Nós vivemos num mundo que nos leva sempre em direção ao contrário à vontade de Deus. E Jesus falava: eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas abençoa para que eles vençam o mundo. Essa guerra é uma guerra, certo? Mas as batalhas, elas são todos os dias. Eu vou vencendo uma por uma. E a minha mente vai sendo renovada e transformada de acordo com a vontade de Jesus. Colossenses 3:7. Ora, nessas mesmas coisas impuras, andaste vós, no outro tempo, antes de você conhecer Jesus, você andava nessas coisas, quando vivias nela. Nós temos muitas experiências de quando não vivíamos em Cristo. E mais uma vez eu coloco aqui, não vale a pena você ficar só se esforçando para esquecer aquilo. Porque quanto mais você se esforçar para esquecer, mais você vai lembrar. O que vale a pena é você encher a sua mente, é você transbordar o seu coração de pensamentos, de relacionamentos, de escutas que são de acordo com a vontade de Deus. Amém?
E assim, vê se entende. O nosso empenho maior, ele tem que ser para buscar essas coisas. Mas não quer dizer que a gente tem que parar de orar para rejeitar aquilo também que não agrada a Deus. A gente tem que ser maduro o suficiente. A questão é, aonde é que eu coloco a minha força? Aonde é que eu deposito a maior força para pensar como Jesus? Então não esqueçam, se é um pensamento que não agrada a Deus, ele vem na sua mente, ele vem aqui, você não tem como evitar, ele veio na sua mente, é uma coisa que você já praticou, que você já fez. Na mesma hora você fecha o seu olho e você pede perdão para Deus, você gera um fruto digno de arrependimento, como o João Batista falou, e você se arrepende daquilo e bola para frente. Não permita que aquilo entre e muitas vezes saia da sua boca, porque quando sair da sua boca você vai estar pecando, e muitas vezes contra as pessoas. E isso vai gerar o quê? Uma bola de neve, onde você vai ofender alguém, onde você vai maltratar alguém em casa, muitas vezes com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Então esses pensamentos que eles são espontâneos, essa mentalidade que vem por conta das suas experiências antigas, eles vêm, acontecem, sentimentos, na mesma hora você entrega aquilo para Deus. Deus, me perdoa, eu não quero pensar dessa maneira, eu rejeito esse pensamento, você professa com a sua boca. E ponto final. E daí você vai lá e abastece a sua mente com o quê? Com coisas que agradam a Deus. Com coisas que agradam o coração de Deus. Esse é o processo. Colossenses 3, 5, 9. Vai lá no 3, no 5, no 9, vamos ler. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós no outro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. Essa passagem, ela nos dá quase que um script daquilo que não agrada a Deus. E quando fala aqui, despojai-vos, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem isso, certo? Quer dizer que isso é algo que foi depositado na natureza humana com a queda do homem. Então a gente escuta muitas vezes, né? Eu já ouvi muitas vezes isso lá no meu trabalho, por exemplo, que quando vai falar, quer falar alguma coisa do crente, fala assim, eu conheço gente que não é crente, mas é muito boa. Que faz atos de bondade, que faz caridade. E realmente isso é verdade. Eu trabalho na FAS de Curitiba. E a gente tem muito acesso a pessoas até de outras religiões, outras denominações. Então assim, o meu patrão, ele é de uma religião afro. Lá na nossa unidade tem pessoas que são espíritas. Tem pessoas que são católicas. E se tem uma coisa que elas têm em comum, meu irmão, sabe o que é? Caridade. Eles têm atos de bondade para tudo quanto é lado. Então, realmente, eles enchem a nossa unidade com brincadeira com os meninos, levam uma refeição, levam uma comida diferente, levam os meninos muitas vezes para passear fora. Então, eles realmente investem nisso. E isso, inclusive, é um alerta para nós como igreja. Porque nós também somos chamados a cuidar das pessoas com atos de caridade, com atos de bondade. De servir as pessoas, de procurar muitas vezes ambiente. Lá na nossa unidade, também tem os cristãos também. A comunidade cristã que investe mais na nossa unidade é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, os caras são fortes lá. Toda semana eles estão lá, leva pizza para os meninos, faz uma roda com eles, ora, traz uma mensagem, algo que realmente transforma a vida deles. Então isso é um alerta até para nós. Nós também somos chamados a fazer isso. A grande diferença de tudo isso, dessas denominações que eu citei, e me permitam falar dessa maneira, é que nós temos o Espírito Santo. É que nós temos a vida real com Deus. Então tudo aquilo que é feito faz mais sentido. Não é uma obra morta. Certo? Então quando ele fala aqui,
voltando aqui, quando ele fala que fazei morrer a vossa natureza, porque é uma natureza que já está em nós. Então, por mais que essas pessoas que não têm o verdadeiro Cristo como Senhor e Salvador, que não têm o Espírito Santo, façam muitos atos de bondade, a natureza deles é morta. A natureza deles é morta. Os pensamentos internos deles sempre vão gerar em torno de benefício próprio. Sempre vão gerar em torno de aparecer. Como os fariseus faziam, né? Fazia jejum e ia lá com aquela cara triste na frente de todo mundo. Ou quando ia orar, falava bem alto para que todos ouvissem, achando que Deus ia escutar mais eles por causa daquilo. Isso é obra morta. Isso é obra morta. Para que nós possamos fazer a obra verdadeira de Cristo, pensamentos de Cristo, abençoar pessoas como Cristo, o primeiro passo, depois da nossa conversão, é que a gente faça morrer essa natureza que está em nós. Só que essa natureza, como eu disse, ela não vai morrer do dia para a noite. Ela não vai morrer. Eu lembro muito bem da minha conversão. Eu me converti quando eu vim de uma família cristã. A minha avó era crente, mas crente de verdade assim mesmo. Nós pensa numa velhinha crente, assim, sabe? A devocional dela, às vezes eu nem entendia, assim, mas chegava uma hora que ela fechava, ela ia para o quarto dela e ela falava, vou ler a Bíblia. E ela fechava de verdade, trancava a porta assim, para ninguém incomodar ela. Era uma pessoa que realmente buscava Deus. Então, apesar de naquele tempo eu não viver isso, às vezes eu ia na igreja com ela, ia na igreja com a minha mãe também tocava no louvor quando eu era mais jovem. Apesar de eu estar ali, eu não era convertido. Eu me converti de verdade quando eu vim para essa casa. Quando um amigo meu me chamou para vir, me convidou, e chegou no dia da oração de entrega, eu mesmo sem entender muito aquilo, eu professei com a minha boca, e o pastor falou, se você crê no teu coração, o que é crer? É você afirmar dentro de si mesmo, isso é uma verdade sobre a minha vida. Quando eu peguei isso, o Ruth pegou do meu braço e falou, vamos lá para frente aceitar Jesus? Esse foi o dia da minha conversão. Eu não lembro bem certo o dia, mas foi em final de 2002. Fazem 22 anos, então. Só que eu lembro muito bem que a minha mentalidade ela não mudou. Da água para o vinho, assim, na hora, assim. A natureza estava lá ainda. Quando eu voltei para minha casa, no outro dia que eu fui para o meu trabalho, no outro dia que eu fui para o meu colégio, eu praticava as mesmas coisas. Mas uma coisa mudou. E isso você tem que concordar comigo. Toda vez que eu ia fazer algo que não era da vontade de Deus, me dava um negócio estranho. Um tique assim, tipo, será? E antes disso eu não pensava, eu ia e fazia. E ponto final. Eu era um cara que tinha muito pudor, eu era um cara muito bom, assim, sabe? De verdade mesmo, assim. Eu era um cara que fazia as coisas, o bem para as pessoas. Eu não praticava o mal. Desde sempre, eu sempre fui criado assim pelo meu pai. Então, assim, se aquilo não fazia mal para outra pessoa, bora fazer. Se eu não prejudicava ninguém financeiramente, fisicamente, vamos fazer, não tá errado. Mas a partir daquele dia que eu entreguei minha vida para Jesus, algo começou a mudar na minha mente. E quando eu ia praticar algo que não agradava a Deus, alguma coisa falava, tá errado. Tá errado. O que era aquilo? Aquilo já era o Espírito Santo me mostrando o que agrada o Pai e o que não agrada. Então eu digo que olha, o processo de mudança, o processo da mentalidade com Cristo, ele começou naquele dia, mas ele vai até hoje. Porque ainda hoje existem práticas que eu luto contra elas, que eu tenho que chegar muitas vezes na hora de cometer aquilo, e Deus falar, isso não me agrada. A diferença é que hoje Deus parece que já fala tipo lá dentro, já, né? Por quê? Porque está baseado nas minhas experiências também. Está baseado naquilo que eu já experimentei, naquilo que eu já ouvi dos pastores, naquilo que eu já ouvi de pregações. E por mais que eu não esteja sentindo aquela hora, se você vai cometer algo que não agrada a Deus, você já vai lembrar, mas aquele dia você escutou que isso é errado. Aquele dia você escutou do teu pastor que isso não me agrada. E nessa hora aquilo dá um freio em você. Glória a Deus por esse freio do Espírito Santo. Glória a Deus pelo Espírito Santo que nos guia em todos os nossos passos. Porque eu falo com toda a certeza do meu coração. Se eu não tivesse me convertido, provavelmente eu teria morrido. Porque eu não maltratava ninguém, eu não roubava ninguém, mas eu me colocava em cada uma sozinho. Não, vocês não, sabe? Coisas absurdas assim. Eu fui criado, minha mãe e meu pai foram separados, desde que eu tenho 3 anos. Então eu sempre fui filho de todo mundo. Isso me gerou uma autonomia muito cedo.
Então eu era autônomo. Comecei a trabalhar bem cedo, já estudava de noite, a primeira oportunidade que eu tive para ir para a noite, eu já fui para a noite, e eu me virava. Mas eu me colocava em cada uma nisso daí, e geralmente era briga. Geralmente era briga. Já teve vez de eu fugir de pessoas armadas na minha rua. Já teve vez de um cara, eu estava num rolo com os piá lá, nós arrumamos uma treta com os caras do condomínio da frente, e nesse dia eu vim separado desse amigo meu da escola, e veio ele com a namorada dele, e os caras esfaquearam ele. Uma quadra da minha casa. De tamanho os rolos que eu me metia. Então eu tenho certeza que se minha mente não tivesse começado a mudar, se não tivesse aceitado a Jesus, eu estaria morto. E hoje muitas coisas que são na natureza do velho homem, vou falar aqui um exemplo aqui que ninguém faz. É o trânsito, né? Todo mundo quer de bom no trânsito, né? Olha, vamos tudo para a glória já. Se o critério para ir para o céu fosse ser de boa no trânsito, estava todo mundo arrebatado já, né? Estava todo mundo. Não é bem assim, né? Eu também tenho as batalhas. Mas quanta coisa que a gente vê que acontece na rua, dessas tretas que dá em briga de trânsito, de um matando o outro. De muitas vezes um pai de família não voltando para casa, simplesmente porque ele estava estressado naquele dia, ele falou que não devia, a pessoa reagiu como não devia, e aconteceu. Então, pense agora com você mesmo, se muitas vezes o que te impediu de fazer algumas coisas cagadas, foi porque o Espírito Santo te revelou na hora. Fica quieto, fica no teu lugar, não vá para frente. Isso é pensar como Jesus pensa. Isso é entender as situações como Cristo pensa. E essa mudança de mentalidade, meu irmão, se não para muitos aqui, mas para alguns foi o que te manteve vivo até hoje. Porque se você vive como você quer, se você vive nos teus pensamentos, na tua natureza, o caminho é o inferno. E não o inferno quando você ficar velhinho lá e morrendo de se converter. Muitas vezes é o inferno cedo mesmo. Porque você acaba se colocando numa situação que a tua vida é ceifada. Então essa mentalidade ela tem que existir. E como eu disse, é um processo que começou lá há 22 anos atrás, acontece até hoje. Um exemplo do trânsito. Muitas vezes eu tenho que dar uma freada na minha língua. Porque eu não sei como é que a pessoa vai reagir. Só que frear minha língua só porque eu sou um cara bom não vai acontecer. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente acelerado em algumas coisas. Mas eu tenho que pensar o que Cristo pensa daquela situação. Como que Jesus pensa na vida desse cara que me fechou? Como que Jesus pensa na vida desse cara que cometeu uma infração contra mim? Como que Jesus pensa contra o cara que, esse dia, ano passado, 1 ano e meio atrás, bateram na minha moto? Eu já podia levantar xingando o cara para tudo quanto é lado. Não, mas na hora me veio assim, você não sabe o que aconteceu com ele. Para ele ter furado o sinal. Foi errado, foi. Mas algo gerou aquilo na vida do cara. E isso nos impede de cometer atos que desagradam a Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Estou sendo bem claro, estou tentando não enrolar demais. Mas que focar o quê? Na transformação da mente, na mudança, deixar o velho homem para trás e viver a realidade de Cristo em nossas vidas. Como eu disse ali, se nós focarmos nossos esforços e não errar, certamente nós falharemos. Não que não devamos nos esforçar para não cometer as práticas do velho homem. Nós temos que nos esforçar para não cometer as velhas práticas. Isso é errado. Isso não agrada a Deus. Isso é errado. Muitas vezes você não vai nem sentir. Tem dias que você está tão atribulado de algumas coisas que o que te segura é a tua própria palavra. Eu falei para o pastor Arno que eu não ia mais mentir. Eu não vou mais mentir. Não é o Espírito Santo me lembrando, muitas vezes não é Deus me cutucando, falando não faça isso. É algo que eu proferi. Algo que eu ouvi de um homem de Deus. E aquilo muitas vezes me segura. Então eu tenho sim que fazer isso. Rejeitar essas velhas práticas. Eu falei que não ia fazer isso. Eu falei que não ia bater mais na minha esposa. Oh, brincadeira, nunca bati nela, né? Né, amor? Confirma aí agora, vou ficar já para arrumar. Mas eu falei que eu não ia mais ofender a minha esposa. Eu falei que eu ia tratar bem. É dar valor àquilo que você mesmo fala. Porque a mudança de mentalidade para com a de Cristo também fala da nossa palavra. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, certo? Nós não temos duas palavras. Então, se eu falei algo, eu vou cumprir. Que horas começa o culto aqui de manhã? Todo mundo chega às 10 horas? Não, né? Eu também, muitas vezes me atraso um pouco. De preferência antes, né, pastora? Mas, obviamente, se você não consegue chegar no horário aqui 10 horas da manhã e 19 horas da noite, é porque a tua mentalidade ainda tem que morrer para isso. Porque nós temos um compromisso com Deus. E a nossa palavra é uma só. E uma vez que a gente aceitou congregar essa igreja e seguir esse caminho, nós vamos seguir o que está aqui. Amém? Posso ouvir um amém de verdade? Amém.
Glória a Deus. Nós temos uma palavra, nós somos homens de palavra, mulheres de palavra. Nós pensamos como Cristo. Cristo não mandava a palavra vazia. Cristo não falava para qualquer um, vai lá às 5 horas que eu vou te encontrar lá, e chegava às 5:30. Não, se ele falava 5 horas, ele ia chegar às 5 horas. Amém? Vamos ser como Jesus. Está escrito em todo lugar, vamos ser como Ele. Devemos ter isso aqui é muito interessante. Nós devemos ter em mente que trocar a velha mentalidade, ela é uma ação. Ela é algo deliberado, é algo proativo. Devemos agir e tomar atitudes em direção a isso. Então, assim, não vem por osmose. Eu tenho que ficar brigando constantemente em relação a isso. Então, assim, se eu tenho lá 2 filmes para assistir, e eu entendi que eu preciso pensar como Jesus, para mim, em direção a assistir ao filme que agrada a Deus, aquilo vai ser uma luta na sua e na minha vida. Aquilo vai ser uma batalha. Então, você não vai ficar parado assim, você vai fechar o olho, vai colocar 2 TVs assim, Deus, liga qual que o senhor quiser aí. Não é verdade? Não, é eu que tenho que levantar, ou pegar o controle e ligar e fazer uma escolha sobre aquilo que eu devo fazer, sobre aquilo que eu quero fazer. Então, a mudança de mentalidade, a transformação de mentalidade é algo proativo em relação ao reino. Eu decido isso, e daí eu volto ao ponto anterior, que é o quê? Palavra. Se eu decidir fazer isso, eu vou fazer isso. As batalhas vão vir? Com certeza, meu irmão. Mas não tenha dúvida. Mas nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos uma arma poderosa para caminhar em direção à vontade de Deus. Então nós temos que ser deliberados, ir em direção à vontade de Deus. Amém? Uma das atitudes que Deus tem pedido para nós, para mim, vou falar para mim, tá bom? Porque talvez para vocês, né, não caso. Uma das atitudes que Deus tem me pedido é que eu me arrependa da maneira como eu tenho pensado sobre várias coisas. Coisas do dia a dia, várias e várias coisas. Sobre Deus, me arrepender como eu penso sobre Deus. Um exemplo que o Tiagão trouxe aqui. Quantas vezes Deus não faz a minha vontade e eu falo que Ele é mau? Isso é um pensamento errado. Nós temos que gerar um fruto digno de arrependimento em direção à vontade de Deus. Ele é bom em todo tempo, nós cantamos. Ele é fiel em todo tempo. E a palavra diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então nós temos que proferir a palavra, mesmo que fisicamente falando a coisa não esteja tão boa. Mesmo que uma doença esteja pegando, mesmo que as finanças não estejam legal, mesmo que o dia não esteja azulzinho como a gente quer, ainda assim Deus é Deus, Deus é fiel e Ele é digno do nosso louvor. Então nós temos que mudar a maneira como pensamos em Deus. Deus não muda por causa da circunstância, Ele muda a circunstância. Mas independente da circunstância que apareça, Ele ainda é Deus. E nós temos que pensar dessa maneira, como Cristo pensava. Cristo não deixou de amar a Deus quando Ele estava lá levando chicotado por cada gente. Cristo não amaldiçoou a Deus ou falou que Ele era um mau pai quando aquele cravo pregou na mão dele. Deus continuava sendo o pai dele. E Ele sabia do propósito. E nós também temos um propósito. Amém? Então, mudança de mentalidade. Pensar em Deus como Ele realmente é. Bondoso, amoroso, fiel, justo. Uma palavra que as pessoas rejeitam muitas vezes, soberano. Deus é soberano sobre nossas vidas. Independente de como ela esteja, a soberania dele, ela prevalece. Sobre como pensamos a nossa igreja. Nós temos que mudar a mentalidade sobre a nossa igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando das paredes, não estou falando do ventilador, não estou falando da iluminação, eu estou falando da congregação dos santos. A nossa igreja é uma igreja santa. É uma igreja justificada. É uma igreja que agrada o coração de Deus. Não macule a igreja do Senhor. Não macule a noiva. A gente aprende sempre, né, que dos relacionamentos, aonde que é o relacionamento que Jesus se manifesta? Jesus se manifesta na igreja, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Ali fala da igreja. O noivo ama a noiva. Se você pensa errado em relação à noiva, quem aqui ainda vai casar ou quem já casou recentemente, pense como se ficaria se alguém pensasse mal da sua noiva. Você ia se ofender, não ia?
Jesus ama a noiva. O noivo ama a noiva. Nós temos que pensar na igreja como a igreja ela realmente é. A noiva separada, glorificada, esperando o noivo para as bodas. Essa é a igreja do Senhor. E quando a gente tem essa mentalidade de entender o que é a noiva, quem que não quer estar no meio? Olha que louvor abençoado aqui nós tivemos hoje. Uma equipe que não frequenta a nossa igreja, que frequenta uma igreja irmã nossa, mas faz parte da mesma noiva. Faz parte da mesma igreja do Senhor, veio aqui e nos abençoaram. Olha que massa. Aonde essa noiva estiver, eu quero estar junto. Eu quero me manifestar junto com ela. Eu quero curtir o noivo junto com ela. Mudar a mentalidade sobre eu mesmo. Nós temos que cuidar da maneira como nós pensamos acerca de nós mesmos. Nós temos identidade, nós temos características que Deus colocou em nós. Nós somos santos, nós somos redimidos, nação santa, povo eleito. Nós somos cordeiros com Cristo. Eu lembro da mensagem do pastor Marcos, né, que ele tinha lá, o que eu sou em Cristo Jesus. Tinha uma lista assim, enorme. Na dúvida, vamos atrás dessa mensagem, porque nós precisamos entender o que nós somos em Cristo Jesus, para parar de proferir palavras. O pastorar não é uma bênção na minha vida, porque volta e meia ele me chama a atenção. Você tem que cuidar com o que você fala de você mesmo. Porque a minha natureza normal é realmente achar que as coisas não estão bem, que eu não presto para nada. E olha só, quando eu falo para mim, essa experiência própria, quando na minha cabeça eu não presto para algumas coisas, eu vou lá e vou fazer o meu 120% para aquele negócio dar certo. E estou fazendo na minha força. Por quê? Porque eu não confio em Deus. Então, quando você fala de identidade, é você crer no que a Escritura fala sobre você e crer que Deus te vê daquela maneira, amém? É crer, porque se você falar algo contra você, que desagrada a Deus, você está ofendendo Ele. Você está ofendendo o Criador, o nosso Pai. Então, as nossas características, muitas vezes, o jeito de ser, às vezes tem que dar uma moldada, quem me conhece antigamente sabe, né, que fui dando uma mexidinha, né? Mas nós temos que começar a pensar. E quando eu falo pensar, quando eu falo de nós mesmos, nós temos que falar, proferir para nós mesmos. Eu sou mais que vencedor. Não é essa circunstância que vai me abalar. Eu sou amoroso. Eu sou um pai fiel. Eu sou um pai amoroso com os meus filhos. Eu sou um discipulador que cuida dos meus. Nós temos que pensar sobre nós mesmos como Jesus pensa, como Deus pensa. Amém? E eu deixei esse aqui por último nessa fase, porque é o que mais pega. Eu tenho que mudar a minha mente de como eu penso sobre o meu irmão. Eu tenho que mudar a maneira como eu penso dos meus irmãos. E quando eu falo irmão, é aquele que está do meu lado aqui na igreja, mas também é o meu discipulador. Eu tenho que pensar, eu tenho que parar de pensar, eu tenho que pensar como Cristo pensa. Por muitas vezes o pastor Arno, ele me trouxe palavras duras, que por 1/1000 de segundo me fizeram me questionar a minha fidelidade para com ele. Será que é para mim caminhar com esse cara mesmo? Podia ser meu pai a idade dele, né? Nem é novão igual eu assim. E muitas vezes nós já tivemos situações onde a palavra dele não me agradou, não agradou a minha carne. E aquilo que acontece, aquilo vira não vem um pensamento na tua mente contra o teu discipulador? Nessas horas eu preciso me arrepender. Não, Deus me colocou junto com o pastor Arno. Estamos caminhando o quê? Há 10 anos juntos já, debaixo de discipulado. Porque tem um propósito para isso. Porque Deus tem algo maior. Deus tem algo maior para a minha vida. E eu creio que eu também já tratei muito a vida dele. É uma mão de dupla via. Quando meu irmão me ataca, quando meu irmão não faz aquilo que eu quero que ele faça, olha que isso é o pior de tudo. Porque, principalmente eu vou falar, nós músicos, né, nossas ideias sempre são as melhores. A minha música sempre é a mais top de todas. Não, eu escutei essa música aqui, cara, e vai ser essa, e Deus falou comigo, e vamos tocar, né? Daí você manda para a líder do louvor lá, ela fala, dá uma segurada, irmão. O que essa guria entende, hein? Temos que entender o propósito de cada um dentro do corpo. Não é porque fala um pouco diferente que é pior do que eu ou melhor do que eu. Então eu tenho que cuidar como é que eu penso do meu irmão. Eu tenho que cuidar como é que eu profiro as palavras, como é que eu coloco para fora esses pensamentos em relação aos meus irmãos, aos meus discípulos, aos meus discipuladores. Muitas vezes, vou pegar só o Ted que está aqui hoje, o Wander.
Muitas vezes ele não fez aquilo que eu pedi para ele fazer. Muitas vezes eu orientei ele em algumas coisas e ele ia lá e fazia o contrário. Ah, mas eu ficava doido. Eu ia para o cara falar, acredito, cara. Na hora de dar um tapinha nas costas, falar que tá junto, tá junto. Na hora que eu peço para fazer uma coisa, não faz. Ah, Senhor, tira de mim esse fardo. Mentira, eu nunca falei isso, está aí até hoje comigo. Mas eu tenho que muitas vezes pensar diferente sobre os meus discípulos, e entender qual que é a situação. Entender se no momento ele não estava ali comigo porque ele estava trabalhando, ele também tem que dar conta da família dele. Entender se ele não estava num dia legal, às vezes o dia dele não estava bom, ele não precisa do julgamento da minha parte. Ele precisa que eu chegue e abrace ele, ame ele e chore com ele. Cara, eu te entendo, vamos prosseguir para frente, vamos fazer o que Deus pede para nós, mas eu te entendo, eu te acolho. Não permitir que esses pensamentos contaminem e minem os relacionamentos entre nossos irmãos. Amém? E isso é mudança de mentalidade. E eu não tenho dúvida que isso acontece o tempo inteiro. Essas fagulhas, assim, essas cutucadas, assim. Quando eu e o Elcio era do mesmo grupo, Elcio se lembra, Nelson? Só pela graça. Era só pedrada para quanto é lado, Nelson. Mas nós nunca deixamos de ser amigo. Nunca. Por quê? Porque Deus tem um propósito para nós juntos. E nós entendemos o jeito um do outro. Então, cuide com o que você, da maneira como você pensa do seu irmão. Eu quero ler com vocês agora Colossenses 3, 12 e 17. Vamos ficar basicamente em Colossenses 3 hoje. Aqui, Colossenses 3, 12 ao 17, ele fala o que? Da saída de tudo isso que eu falei. De como Deus espera. Não só do que ele não espera. Porque é fácil falar, né, o que Deus não quer. Ele não quer isso, não quer aquilo. Isso está errado, isso está errado, está errado. Mas às vezes falar o que é certo é difícil. E aqui ele fala para nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha um motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo de como nós nos tornamos perfeitos em Cristo Jesus é o amor. É pensar com amor, o amor de Cristo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus Pai. Revestido como eleito de Deus, fala de identidade. Somos o povo eleito, escolhido, separado para a glória de Deus. E essas grandes obras, somos amados por nosso Pai. Nós devemos declarar essa verdade a nós mesmos. Amém? Essa é uma verdade sobre nossas vidas. Somos separados para a glória de Deus. E isso é para mim e é para você, meu irmão. Então nós temos que pensar dessa maneira. Cultivar o perdão, assim como nós fomos perdoados. Então, se alguém me ofendeu, o primeiro pensamento não é o que eu posso fazer contra ele. Ou o que eu posso fazer para que ele aprenda uma lição com aquilo que ele fez de errado. Não. O primeiro pensamento, sentimento que eu devo cultivar é o perdão. Se ele me machucou, se ele me magoou, libera o perdão, meu irmão, e depois trata aquilo que precisa ser tratado. Permitir que a paz de Cristo seja o nosso árbitro, ou seja, quem norteia nossas decisões e escolhas da nossa vida. Muitas vezes, quando a gente vai orar aqui sobre uma decisão, aqui alguns já tiveram essa experiência, muitas vezes o que é falado na oração é o quê? Que venha a paz sobre aquela decisão. Essa é a paz de Cristo, ela é o árbitro. O que é o árbitro? O árbitro é o que diz para que lado que você vai, o que você vai fazer, que decisão que você vai tomar. Então, quando a paz de Cristo for o nosso árbitro das decisões que nós devemos tomar, seja para tudo. Eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro. Será que eu vou para o culto? Olha, você tem, né? Às vezes tem que perguntar mesmo. Será que eu duvido que alguém tenha coragem de perguntar. Alguém que não quer vir para o culto vai perguntar para Deus: o senhor quer que eu vá para o culto, senhor? A resposta já está ali, já, né? A pessoa não pergunta porque ela sabe. Mas permitir que o Espírito Santo, que a paz de Cristo, seja o árbitro em nossas decisões. E nós vamos caminhar muito mais tranquilos se isso acontecer. Devemos nos encher da palavra de Cristo. Leitura bíblica, livros, pregações. Nos aconselhar sempre em amor.
Então tá aí, né, como eu falei, o The Chosen, a gente tem livros maravilhosos, a gente vai começar a ler um livro que o pastor Arno passou para nós, eu já li, vou ler de novo ele, sobre a igreja, sobre discipulado, sobre tratar com pessoas. A gente tem ali o Spotify da vida, que a gente pode fazer uma playlist muito massa para nós. Então nós temos ferramentas para encher a nossa mente de conhecimento. Amém? A palavra de Deus está aí, né? Você vê que a Bíblia nem vem junto mais tanto para cá, né? Está tudo aqui, ó, no tablet. E se falhar o tablet, está no celular aqui, ó. Daqui a dia vai estar aqui no reloginho, assim. Mas o acesso ao conhecimento de Deus, ele está para nós. Nós temos aqui a Academia do Reino que vai começar. Quero ver alguém falar, não tem escola na igreja. Tem escola sim, meu irmão. Vai poder aprender. Vai poder aprender princípios básicos da vida com Deus e vai poder se aprofundar naquilo. Então, buscar esse conhecimento. Louvar a Deus em todos os momentos e situações. Sejam boas ou ruins, usando salmos, hinos e cânticos espirituais. E nas dificuldades, meu irmão. Com aquela música que a gente canta, levanta aleluia, né? Na tempestade eu vou cantar. Vocês cantam mesmo? Ou vocês murmuram? Eu luto contra isso, de verdade. Eu tenho que mudar a minha mentalidade, para que na tempestade eu comece a louvar a Deus. Para que realmente eu possa mostrar para mim mesmo que não é aquela dificuldade que determina aquilo que eu sou. Mas o Deus Todo-Poderoso que determina. Então, louvar a Deus em todos os momentos e situações, assim como o Thiago testemunhou. Louvar a Deus numa situação até que muitas vezes eu não consigo nem me imaginar naquela situação. Eu lembro da situação, mas eu não passei igual a eles. Mas deve ser difícil glorificar a Deus nesses momentos. Mas ainda assim Ele continua sendo Deus. Sempre ter um coração grato a Deus. Vamos ter um coração grato. Vamos deixar o nosso coração transbordar de alegria, transbordar de gratidão. Baseado em um princípio só, nós íamos para o inferno e não vamos mais. Amém? É motivo para gratidão? É bom ter um carro legal, é bom ter uma casa massa, é bom você ter bens, é bom você poder ir em bons restaurantes, é bom você poder fazer viagens legais, eu gosto muito de viagem. Mas mesmo que isso tudo me fosse tirado, ainda assim eu estava indo para o inferno e não estou mais. Isso serve para cada um de nós aqui. Nós íamos para o inferno e não vamos mais. Dá para agradecer? Dá, né? Então ter um coração grato, porque tudo já nos foi dado. Nós aqui temos que fazer nossa parte agora. E por último, e não menos importante, sempre fazer tudo como se fosse para Deus. Porque no fim das contas, tudo é para Ele mesmo. E quando eu falo isso, tudo é para Ele mesmo, entenda que você enquanto cristão, você enquanto alguém que levantou sua mão, aceitou Jesus e falou que serve a Ele, então você faz para Deus. Eu venho aqui, eu toco louvor para o Senhor, eu trago a palavra para o Senhor, eu oro pelos irmãos aqui pelo Senhor, eu discipulo o meu grupo familiar pelo Senhor, mas quando eu xingo alguém, está sendo para o Senhor também. Quando eu ofendo alguém, eu também estou fazendo isso para Deus. Por quê? Porque tudo que eu faço é para Ele, amém? Nós falamos isso. E isso é uma responsabilidade séria para nós. Deus não sai de perto de nós, o Espírito Santo não nos abandona enquanto a gente fala alguma coisa que não agrada a Ele, vocês percebem? Ele está ali ainda escutando a gente falar bobeira. Ou fazer algo que não agrada a Ele, mentir, roubar, bater, sei lá, coisas que não agradam a Deus. Então tudo que você faz, ainda assim é para Ele. Entenda isso no seu coração. E talvez isso vai nortear você nas suas decisões muitas vezes. Tudo é para o Senhor. Enquanto nós vivemos para Ele, a minha vida é para Ele, o meu trabalho é para Ele, a minha educação dos meus filhos, o meu trato com a minha esposa, o meu relacionamento com a igreja, enfim, tudo, a maneira como me importo no trânsito, tudo é para Ele. Amém? Gálatas 2:20, não precisa abrir. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida, que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que nos amou e sacrificou-se por mim e por você. Romanos 12:2, famosaço. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, cada vez que eu for tomar uma atitude, eu tenho que pensar como Cristo pensa naquela situação. E naquela hora, se eu precisar batalhar, e eu não souber como Cristo pensa, eu vou lá e falo para Ele: Senhor, me dá a sua mente. Me dá o teu coração sobre o meu irmão, me dá o teu coração sobre a igreja, me dá o teu coração sobre esse cara que acabou de me fechar aqui, bateu no meu carro. Me dá o teu coração para que eu pense como o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé.
Eu queria ter um tempo de oração com vocês.